Bom, seguindo aqui, vamos agora para o módulo de campanha, onde a gente vai cadastrar a lista de mailing e efetuar os disparos. Certo? Uma vez logado no sistema, a gente precisa ter um mailing, né? Ou seja, uma lista para onde a gente vai discar. Eu criei uma lista bem simples aqui, que basicamente segue o padrão e a obrigatoriedade na hora de criar uma lista. Obrigatoriamente, o primeiro campo tem que ser number, que ou seja, é o número que a gente vai discar. E esse número ele tem que estar no formato simplificado, ou seja, DDD e número. Sempre DDD e número. Nunca 0 DDD e número, ou somente o número, ou 55 DDD e número, enfim. Por padrão, o número nacional é desse formato, seja ele fixo ou móvel, esse é o formato padrão que todas as operadoras atuam. O próprio sistema vai adicionar o 0 para discar externo, ou 55 se for internacional, enfim. Mas por padrão, sempre DDD e número, seja fixo ou móvel. E o primeiro campo, obrigatoriamente, manda o number. O segundo campo, ou os demais campos posteriores, podem vir sequenciais, ou seja, você pode ter nome, você pode ter data de nascimento, enfim. Qualquer outros campos que você colocar em relação ao seu mailing vão aparecer na tela do agente ali, num pop-up que vai abrir. Então, nesse caso, eu só vou colocar o campo nome e o nome de cada número aqui para a gente poder exemplificar. Uma vez que eu fiz esse e-mail, eu vou só salvar ele aqui. Vou voltar para a campanha. No meu caso, eu tenho acesso a todos os acessos de empresas ou de clientes, mas basicamente, no cadastro comum, você já vai cair na tela da sua própria empresa, né? Mas eu vou selecionar a central de atendimento da Vitel, que é um ambiente de teste. Vou aqui nesse primeiro momento é uma dashboard, onde vai mostrar alguns dados, né? Nesse caso não tem nenhuma campanha em curso, então não tem dados nenhum para mostrar. Eu vou clicar em campanhas. E aqui eu vou configurar minha campanha. Essa campanha vai chamar Homolog. Então a descrição dela é Homolog. O módulo, ou seja, para onde eu vou enviar essa chamada quando o cliente meu atender. Eu posso enviar para uma URA ou para uma fila. Uma URA é normalmente uma URA reversa, onde você liga para o cliente, toca um áudio específico e ele pressiona 1 ou 2 caso ele tenha interesse ou não tenha interesse. Né? Basicamente é isso. E uma fila é basicamente quando o cliente atender, cair para um agente. Né? Então nesse caso eu vou mandar para uma fila, que é aquela fila que a gente visualizou no vídeo anterior. Vou selecionar a fila teste, a única que eu tenho. Aqui entra alguns pontos importantes, né? Intervalo entre as chamadas. O sistema ele vai discar conforme esses 3 parâmetros que a gente programar. Então é extremamente importante a gente configurar isso aqui da maneira correta. Primeiro, o intervalo entre as chamadas. A cada quantos segundos ele vai fazer uma nova chamada. Isso vai depender muito do seu TMA, ou seja, seu tempo médio de atendimento. Depende muito do fator de discagem que você quer. Então, às vezes eu vou discar para uma cobrança, que é uma chamada um pouco mais longa, eu vou ter um intervalo maior, ou seja, meus agentes vão ficar mais tempo falando com o cliente. Então, se eu coloco um tempo muito pequeno, eu vou começar a queimar meu mailing, porque vai ter muita gente sendo atendida, mas não vai ter atendente para falar com elas. Então, é importante aqui saber mais ou menos o seu TMA e colocar aqui um valor um pouco abaixo. Ou seja, tem um TMA de 1 minuto e meio. Vou colocar aqui uns 30, 40 segundos é o suficiente, né? Eu vou colocar 30 segundos aqui, que é para exemplificar. O limite de canais, ou seja, não adianta colocar 50, 30 canais, porque o sistema não vai obedecer o que está aqui. Mas o limite de canais é utilizado nesse momento aqui para ele ter um algoritmo legal de discagem. Então ele vai considerar o limite de canais que eu tenho, o intervalo de chamadas, e eu vou ter ali então, vou criar um algoritmo bom para me poder discar e eu ter a maior capacidade do meu atendente ter chamadas para ele atender. Como a gente vai fazer um teste aqui, eu vou colocar somente um, porque só vai estar eu logado. Não adianta eu colocar 10 canais aqui. Primeiro, se eu não contratei 10 canais, não adianta eu colocar 10, porque onde é controlado os canais não é nesse software, é no nosso SBC. Mas ele é um fator importante na discagem, por isso que o campus está aqui. Segundo, não adianta também eu colocar muitos canais e poucos atendentes, porque eu vou também queimar meu mail. Né? Então, se eu tenho um atendente e eu tenho 2 canais, por exemplo, eu poderia colocar 2 porque eu tenho a quantidade maior de possibilidades de ter alguém para atender. Mas nesse exemplo eu vou colocar um porque é basicamente para a gente mostrar como vai funcionar. E as tentativas, ou seja, a quantidade de tentativas que a gente vai fazer para completar cada número. Eu vou colocar aqui 2, que é o suficiente. Né? Data de início, eu vou colocar a data de hoje. O horário final eu vou colocar agora, a partir das 10h46. O data final eu vou colocar hoje, às 18 horas. E os dias da semana eu vou colocar de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vou fazer o upload do meu CSV, que eu acabei de mostrar. E vou salvar a campanha no botão superior.
Campanha criada com sucesso, né? Uma vez que a campanha está criada, a gente pode ir aqui agora em Dashboard, selecionar a campanha que eu criei, Homolog, lá embaixo, e startar ela está inativa, ou seja, eu vou startar ela. Agora ela vai começar a discar, né? E a gente vai para o próximo vídeo onde eu vou logar com o atendente e começar a receber chamadas.